como filhos, meus irmãos e eu sentimos na pele e na alma a perda da referência de um lar. Eu quero conversar com você sobre a dor por crescer sem ter uma referência dentro de casa. E aí você pode até contextualizar contando um pouquinho da sua história. Não conta tudo para a pessoa poder comprar o livro e ler. É verdade. Mas a gente vê no Brasil hoje que mais de metade das crianças já nascem sem um pai, por exemplo, em casa. E já tem um lar disfuncional. E isso, cara, a gente pode pegar diversos estudos aí que mostram o tanto de prejuízo que isso pode causar na criação e no crescimento da criança. E eu quero abrir esse bate-papo sobre esse assunto para que você compartilhe com a gente um pouco como é que foi essa experiência de você muito nova e sinta no seu coração para falar aquilo que você quiser. Como eu falei, se quiser contar um pouco da história ou não, para o pessoal também poder ler, mas fica à vontade, porque eu quero realmente abordar esse assunto, porque eu acho que é de grande relevância a gente poder conversar sobre ele. Claro, eu também concordo que eu acho que no Brasil tem um índice altíssimo de crianças que no sobrenome já mostra, né? Que não há o sobrenome paterno. 51% nascem sem a figura do pai em casa. Isso, exatamente. O pai, ele traz essa figura, né? De ditar a identidade do filho, a direção, o norte, o caminho para o filho, né? Porque já trilhou e já é aquela figura do herói, o primeiro herói. E nós quatro, né? Nossa mãe, ela teve suas questões pessoais com o ex-marido, o ex-companheiro dela, e por muito tempo ela preferiu assumir essa postura de nos criar sozinha. Hoje ela entende que houve erros e limitações nessa escolha, mas é uma história dela, e ficou para nós o aprendizado, né? Como viver. E dos quatro, eu fui a que mais senti essa falta, pelo menos a que mais expressou. Mas expressou porque é incrível, ninguém precisa dizer que a gente precisa. A nossa falta, ela reverbera isso, né? E eu até criava uma figura na minha mente. Existia amigo imaginário na nossa época de colégio, para mim era um pai imaginário. Então eu sobrevivi muito tempo, aí eu entendo a ausência que essas crianças sentem de um pai para representar na escola, um pai para defender de situações que aconteçam, um pai para prover, para suprir, para proteger. Então eu sentia, era como se eu tivesse sempre sem um cobertor, sempre com frio, sempre querendo ser agasalhada, sempre. E por mais que houvesse o carinho da minha mãe e as poucas horas que ela passava conosco, porque ela precisava estar muito ausente para suprir as necessidades de casa, então eu me sentia assim, já não tenho um pai e também não tenho muito a minha mãe. Então eu senti essa carência, essa ausência, e aí eu fui percebendo que essas crenças principais, né, centrais, que se dizem, de carência, sensação de abandono, veio dessa lacuna mesmo, causada por não conviver com uma figura paterna. Desse fantástico livro aqui, chamado Coração Selvagem, do John Eldredge, ele fala muito sobre, em alguns capítulos, sobre essa crise que você acaba tendo, né, quando você não tem um pai em casa. E ele fala muito da importância do pai validar a identidade de um filho. Isso. E o que a gente vê muito é crianças que não tiveram essa figura paterna, ou até materna também, o que é mais difícil, né? Mas se não tiveram uma figura paterna dentro de casa, não tiver essa validação de um pai, de que, cara, você é amado, você é importante, a sua identidade, ela tá validada por mim, e elas vão buscar essa validação no mundo. Sim, é o pai dá aquela espécie de autorização, né? Por isso que nós buscamos tanto autorização, se quando não temos, né? Quem não tem, buscamos aprovação, autorização e aceitação no trabalho, no relacionamento, até com os filhos, né? Eu tô sendo boa mãe mesmo? Será que eu tô sendo? Então, tudo na minha vida e adolescência era procurando olhares que validassem aquilo que eu estava fazendo. Será que isso tá bom? Porque era como se eu não conseguisse avaliar plenamente o meu próprio feito. Porque não tinha o feito daquele que poderia aprovar, né, ou desaprovar. E vale ressaltar também que existe a figura paterna que ela causa danos também, né? Nós estamos falando da necessidade de uma figura paterna presente, atuante e de forma saudável. Essa sim faz diferença no caráter da criança, né, do adulto depois. A frase que o John Eldredge usa no livro é: o pai
meio que falar para a criança, validar que ela tem o que é necessário. Que ela não precisa buscar no mundo uma validação de quem ela é. Entende? E aí o que eu vejo é, quando a criança não tem esse alimento em casa, ela vai no mundo buscar migalhas. Então ela começa, você falou dessa caricatura, eu acho muito legal, porque quando eu vou falar de identidade, eu gosto muito de usar a analogia de uma deformação realmente. Isso. E aí quando você não tem essa validação em casa, quando você não recebeu esse alimento do seu pai dentro de casa, você vai no mundo buscar essas migalhas, essas validações, essas aprovações, e você começa a se moldar nos grupos que você tá, porque você precisa ser pertencente a algo e você quer que aquelas pessoas te validem porque você não teve uma validação em casa. E você começa a se deformar. Agora você está nesse grupo e você se deforma para caber naquela caixa que é meio que formada daquele grupo. Aí você vai para um outro grupo e você começa a se moldar quando você viu aquela sua identidade original de fábrica que Deus criou, ela já tá por aí. Você não sabe o que mais você é. Porque você começou a se moldar nos ambientes que você estava para conseguir ter essa validação. Sim, e ela não vem, a validação não vem de coisas. Olha que interessante, a gente estava aqui nos bastidores, fazendo uma oração e elogiando o espaço aqui das palavras. Dudu, por que em momentos cruciais da nossa vida não são coisas que vão nos satisfazer? Mas se um amigo chegar para você num momento seu vulnerável de crise e falar: Dudu, cara, você é um portador de boas notícias. Levanta essa cabeça. Deus colocou em você palavras de vida. Você libera decretos. E os decretos que você libera trazem vida. Isso te devolve. Um autor que eu gosto muito, Fábio de Mello, ele diz que palavras nos roubam ou palavras nos devolvem. Você acabou de assistir uma parte do Talk 77, o nosso programa semanal aqui no YouTube, onde falamos sobre livros. Se você curtiu, já te convido a se inscrever no nosso canal e também a conferir outros vídeos, onde falamos mais sobre esse livro e também temos vídeos falando sobre outros livros. Estamos no Instagram também, @clube77, @talk77. Seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo à nossa comunidade, vai ser uma alegria ter você aqui. Valeu!